Você já viu por aí esses quadros aqui e esses personagens assim, em vários locais aqui do Piauí, mas você não viu os olhos azuis de Nonato Oliveira que eu tô vendo agora aqui. Você já viu? Esses olhos são seus, Nonato? Eu fiz alguma ligação com a minha família a partir do meu pai. Eu comecei a fazer muita pintura com a figura do meu pai, que morreu há muito tempo, há mais de 30 anos. Mas que eu fazia muita fotografia, por causa dele tinha um olho bem... E o dele mudava de cor, de verde para azul. Só não ficava vermelho porque ele não tomava uísque, nem cachaça. Mas o seu também usa, que eu já vi mais azuis que estão agora, né? E ele era artista também? Não, ele foi marinheiro e depois foi trabalhar com vaca. Ele tinha uma quantidade grande de vaca lá no interior de São Miguel do Tapuio. Depois nós trouxemos para cá e botamos uma vacaria, onde hoje é o centro administrativo ali. Era um terreno grande dele que tinha 700 metros de comprimento por 50 de largura. E tinha várias vacas aí que ele trazia lá do interior para vender leite aqui. São José do Tapuio é a cidade onde você nasceu? Eu nasci numa fazenda lá perto de São Miguel do Tapuio. Depois fui para Valença, em 56 eu vim para Teresina. Eu comecei a pintar ainda lá em Valença. Alguma coisa eu fiz em São Miguel do Tapuio também. Quantos anos você tinha em Valença quando começou a pintar? Eu tinha 8 anos. 8 anos? Comecei a pintar com 8 anos. E quem me iniciou? Foi uma professora ou você mesmo? Eu mesmo comecei a pintar sozinho e eu não tinha nem contato com nada de outros artistas. Eu vim ter contato aqui depois que eu vim para Teresina, fiz o primário aqui, estudei o ginásio, escola industrial, escola técnica naquele tempo. E lá eu fiz uma série de cursos. Só não pintura, mas fiz série de cursos, inclusive depois fiz edificações de eletromecânica. Aí no curso que eu participei lá. E foi uma vida toda minha voltada para esse tipo de coisa de arte. Eu fui para a universidade, estudei Direito, Economia e Matemática, mas não terminei nenhum dos cursos. Fui embora para a Europa, fiquei lá na França um tempão. Quanto tempo você ficou na França? Fiquei uns 10 anos. Uns 10 anos? Depois eu fiquei indo e voltando para a Europa, muitas vezes que eu fui para fazer exposições na Europa e também nos Estados Unidos. Mas lá na França você trabalhava com... com pintura também. E em Portugal é que eu fiz algumas esculturas também. E a escultura começou a fazer já depois de certa idade ou desde criança também você já... Porque eu já fazia algumas pinturas, como aquela que eu fiz aqui, que tem lá no Riverside, no shopping, no supermercado. Eu fazia um corte de concreto. Eu fazia um reboco de concreto, fazia um corte nela, que era basicamente uma escultura, que era uma pintura também. Eu comecei fazendo aqui, depois eu comecei a fazer escultura de comum, como eu fiz, que era do Cabeça de Couro, que fica lá no Encontro do Cídio. E fiz várias cidades aqui do interior do Piauí, e também no Pará e Portugal. Brasil também fiz algumas esculturas e muitas exposições, muitas pinturas que eu fiz lá de painéis grandes. E na Europa você fazia basicamente, você trabalhava basicamente com arte? A vida inteira com arte. Todos os cursos que você fez, aí, esses cursos técnicos que você fez... Eu não trabalhei com nada. Nem edificações, eu sei desenhar alguma coisa de projeto de casa e tudo, mas de eletromecânica eu não fiz nada. Nunca trabalhei em empresa. Trabalhei num chareiro no Rio de Janeiro ainda, um tempo, fazia desenho naval, fazia subestação. E dei aula aqui também na Universidade do Piauí e na Universidade do Amazonas.
Fiquei em Manaus muito tempo e em algumas cidades do interior do Amazonas. Aí você estava me falando que você não aprendeu com ninguém, aprendeu só. Aprendi só. Esse seu traço aí, esse tipo de... né, esses seus personagens nordestinos e tal. Inclusive as De onde figuras... você tirou isso, cara? Eu tirei, inclusive, as coisas de usar figura amarelada, já era em função de alguma doença que eu tinha quando era menino no interior. que era meio amarelado. Você realçava com os olhos azuis. Os olhos azuis. E eu me aproveitava muito das nossas coisas do interior, como os passarinhos, o mandacaru, a lamparina que estava presente sempre nas festas e nas festividades que as pessoas faziam. O caju. O caju é uma fruta constante em tudo. E essa figura de folclore eu já aprendi depois que cheguei aqui. Lá em Valência também alguns bois daquela região, mas é bem diferente do daqui. O daqui já vinha com fita no cabelo e tudo no chapéu. Mas a maioria das figuras que eu fiz lá no interior, elas eram uma figura mais simples, sem muito afinidade como tem hoje a figura de boi que você encontra aqui no Piauí, no Maranhão e até no Amazonas. Piauizão.